Olá, eu sou Rogério Teixeira e hoje venho falar de um assunto que sempre me interessou bastante, que foi a viagem no tempo e a teoria da relatividade. A teoria da relatividade consiste em você viajar na velocidade da luz, o tempo para quem está viajando. Ou se você viajar próximo dela, o tempo passa mais devagar para quem está viajando. Um exemplo prático que foi usado é se você tem dois irmãos gêmeos, né? Um fica na Terra e outro viaja em uma velocidade muito próxima da luz, e depois de um certo tempo ele retorna. Para aquele que viajou, o tempo passou mais devagar, e para aquele que ficou na Terra, ele vai estar mais velho, o tempo passou mais rápido. E nessa mesma experiência, para se viajar para o passado não é possível, porque teria que ir mais rápido do que a luz, né? E foi assim que começou essa experiência. Na Suíça, na cidade de Berna, Albert Einstein, ao entrar num ônibus, num dia qualquer, ele olhou para o relógio da torre e viu o ônibus se afastando. E ele imaginou, e se esse ônibus estivesse na velocidade da luz? O que aconteceria? Ao olhar para o relógio, ele se espantou. O tempo para, porque ele estaria alcançando a mesma velocidade que a luz viaja. Então ele falaria que o tempo para. Quando na verdade ele pode ter se confundido. Não é o tempo que para, o tempo não é variável, né? O tempo não é flexível. Então o tempo não para nessa experiência. E vamos ver isso agora. Vou usar a mesma experiência imaginária e vou mostrar que a falha está porque algumas coisas foram deixadas de lado, né? E vamos entrar num termo bem conhecido da astronomia. Então vamos lá. Então, na experiência consiste, ele entra num ônibus e olha para o relógio. Esse ônibus dispara na velocidade da luz. Vamos ignorar a aceleração. Ao sair na velocidade da luz, ele olha para o relógio e vê que o tempo para ele, que está viajando nessa velocidade. Logo, no relógio, o tempo continuaria passando normalmente para todos que estão parados. Apenas para aquele que está viajando, o tempo passa devagar. Então ele sugeriu que, já que a velocidade da luz é constante, por que e aí então nessa aí ele sugeriu que o tempo seria flexível, mas não é isso que acontece. Não é bem isso que eu enxergo nessa experiência, né? O que eu pude ver dessa experiência é que ele deixou de levar algumas coisas em conta, que faz parte da experiência. Algumas situações, como por exemplo, a distância percorrida, o sentido da viagem, se afastando ou se aproximando do ponto emissor da luz, que no caso é a torre que está refletindo, né? A velocidade da luz, o tempo que ela percorre até o ponto que ele está. Então, nós vamos trabalhar a mesma experiência e mostrar que na mesma experiência não existe a viagem no tempo. O tempo não é flexível. Não se pode viajar para o futuro, nem para o passado, por mais rápido que você vá. Por quê? Vamos fazer a experiência. Vamos sincronizar os cronômetros e vamos ignorar a aceleração. Partiu na velocidade da luz, né? Os dois relógios sincronizados, solta os cronômetros, partiu. Ele foi. E vamos manter essa viagem durante 1 hora na velocidade da luz, com o tempo parado para quem está no ônibus, né? 1 hora. O que quem está no ônibus vai estar vendo? Ao olhar para o relógio da torre, ele vai ver o relógio parado, né? Na verdade, ele vai ver tudo parado, não é só o relógio que vai parar. Ele vai ver tudo parado, porque as imagens dessa direção indo junto com ele não vai alcançar ele. Ele está apostando uma corrida com a imagem.
Então os dois estão na mesma velocidade. Então ele achou que o tempo parava para ele, mas não. É a luz que não consegue alcançá-lo. A luz não consegue chegar até ele, levando à atualização das imagens emitidas pelo relógio da torre. Então é isso que ocorre. Então ao viajar na velocidade da luz, por 1 hora, ele vai ficar 1 hora-luz de distância do relógio da torre. Isso já começa a dizer alguma coisa para quem entende um pouco de astronomia, né? Então ele viajou, vamos fazer a viagem, durante 1 hora. E chegou a esse ponto. No relógio da torre, vamos marcar 1 hora, que é a hora normal, que está fluindo. E no dele, ele parou. Depois de 1 hora na velocidade da luz. Percorrendo. Ele está a 1 hora de distância, 1 hora-luz de distância. Qual a diferença dos dois relógios? Esse relógio está com atraso. O tempo não passou para ele. Vai começar a passar agora que ele parou. Porque a luz vai começar a chegar até ele. Né? Só que a luz que está chegando até ele é a luz que está chegando atrasada. Né? Porque ela demora também 1 hora para sair do relógio até o ponto que ele está, no momento parado. O tempo vai voltar a correr para ele na mesma velocidade que está correndo no relógio, porém com 1 hora de atraso. Então não é o tempo que está atrasado, é a imagem que está demorando chegar até ele. Nessa circunstância, né, ele imaginou, por estar olhando por um relógio, que seria o tempo, né, que passou mais devagar para ele que estava no ônibus, e não foi. Então, nessa situação, né, se o relógio explodisse agora, bom, até a luz ele só ia saber depois de 1 hora que ele viajou na velocidade da luz. Então a luz da explosão só ia chegar até ele depois de 1 hora. E o que nós estamos vendo aí é o que é usado na astronomia. Se tem uma estrela que está a 4 anos-luz de distância da Terra e ela explode nesse exato momento, nós só vamos saber que ela explodiu daqui a 4 anos, quando a luz da explosão chegar até nós. É como o telescópio funciona, ele amplifica a luz, ele amplia a luz. Ele não vai lá buscar a imagem e trazer, ele só amplia o que já está aqui. Então, muitas das coisas que nós estamos vendo é o passado do universo, que está essa informação atrasada, que está vindo pela luz, que tem o tempo de percurso. Então, é isso que ocorre nessa experiência, não tem a viagem no tempo. E outra coisa que não foi levada em conta, a direção. Os dois estavam indo na mesma direção. E agora, se ele volta? E o que acontece se ele tivesse feito a viagem de volta? Talvez ele veria outro fenômeno. Porque aqui a luz está indo junto com ele, a seu favor. E se ele voltar? A luz estaria vindo contra ele. Então vamos supor, né, que ele foi a 1 hora-luz de distância do relógio, parou, e ao retornar, e parou lá, e vamos supor que ele ficou parado 1 hora também. Então no relógio dele vai passar 1 hora também normalmente. 1 hora. Enquanto aqui, no relógio da torre, já se passaram 2 horas, porque está correndo o tempo aqui. Aqui não parou, só parou para ele. E aí continua ele com 1 hora de atraso, porque ele está 1 hora-luz de distância. É o que ele está vendo, não é o que está acontecendo, é o que ele está vendo dentro do ônibus. Então vamos fazer a viagem de volta. Ao retornar, também na velocidade da luz, durante 1 hora, o que vai acontecer durante essa viagem? O tempo vai acelerar. Você vai ter uma aceleração do tempo. Ou seja, da imagem que está chegando até ele, né? Ele vai ver o relógio disparar. Disparar, porque quando ele vir nessa velocidade, vai ser a velocidade dele, que é da luz, de encontro a outra velocidade da luz. Ou seja, 2 vezes a velocidade da luz, que é essa e essa. Uma de encontro a outra.
Então, como para lá, quando ele foi, o tempo vai devagar ou para, quando retornar para cá, ele acelera. Ele acelera porque ele está indo de encontro aos fótons que estão carregando a imagem da luz, a imagem do relógio. Então, ao retornar, o que acontece? Quando ele chegar aqui, depois de 1 hora, passaram-se mais 1 hora, vamos lá, mais 1 hora, 3 horas. 1 hora para ir, 1 hora parado e 1 hora para voltar, né? Na velocidade da luz. Ao chegar aqui, o que vai acontecer com o relógio dele? 3 horas também. Agora ele está próximo do relógio, a velocidade da luz não chega a afetar o sincronismo, né? Então o relógio dele voltaria ao sincronismo. Na verdade, nunca saiu. Na verdade, o relógio dele nunca saiu do sincronismo. Então o tempo também não passou para ele. De forma diferente, né? Então você pode ver que ao ir nessa direção, na velocidade da luz, o tempo para ele. Ao passar da velocidade da luz, iniciaria uma espécie de contagem regressiva, porque as imagens ficariam de trás para frente, né? Mas como isso não é possível, a gente para, não precisa seguir, a gente para por aqui. E ao voltar, o relógio, as imagens aceleram. Quando chegasse aqui, nós teríamos o sincronismo novamente. Ou seja, não houve a viagem no tempo. O que houve foi o atraso da luz. Certo? Então, é isso aí. O meu entendimento é esse, sobre a teoria da relatividade, que ela só comprova que não existe a viagem no tempo. E o objetivo de fazer esse vídeo é acolher conhecimento, né? Tanto para mim, quanto para quem for contestar o que eu estou falando. É o que eu estou mostrando, o meu entendimento. É o meu entendimento. Então, das duas, eu tenho duas opções nesse vídeo. Ou vamos comprovar que a teoria da relatividade não funciona para viagem no tempo, né? Ou alguém vai me explicar como que essa coisa funciona de verdade. Certo? Então, a situação é essa. Muito obrigado. Agradeço por terem assistido. E numa próxima oportunidade, vamos estar fazendo um vídeo também falando sobre a distorção do espaço. Vamos ver, será que o espaço distorce também? Já que o tempo, agora eu estou vendo que o tempo não distorce, então tem que mostrar por que o espaço também pode não distorcer. E que pode haver uma falha na experiência do eclipse. Que mais uma vez a luz foi usada como base. Mas esse é assunto para outro vídeo. Então, conto com a crítica de vocês, com apoio, com aqueles que quiserem me ajudar a entender melhor. E muito obrigado. Até a próxima. Eu e a equipe agradecemos. Até a próxima.